capítulo de número 1, versículo de número 13. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero pedir perdão à igreja pelo horário que eu cheguei essa noite. Acabei chegando um pouco atrasado. Hoje foi muito difícil para sair do trabalho e conseguir chegar em casa para se arrumar. Cheguei em casa já era 7 horas da noite, mas Deus deu graça e estamos aqui. Eu quero também agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele tem me dado essa noite. Quero louvar a Deus pelos pastores desta casa, o pastor Disseu, a sua esposa, que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui trazendo uma palavra. O meu irmão aqui disse que o pastor deixou um abraço para mim. Eu também dou um abraço para ele, que ele possa receber. Muito obrigado. Também quero louvar a Deus por todo o corpo de obreiro desta casa, pela recepção. Fui muito bem recebido pelos irmãos, por cada um que aqui está. Que Deus possa abençoar vocês grandemente e a toda a igreja. Também não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha futura esposa, que veio aqui comigo essa noite, pela minha cunhada. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Aquele que achou o texto, diga amém. Amém. E assim está escrito: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e você diz amém? Amém. Pode se assentar. Neste momento, eu peço a toda a igreja que redobre a sua atenção. Prometo ser rápido e não cansativo, mas vou entregar tudo aquilo que Deus propôs ao meu coração mediante a esse texto. Há um tempo atrás eu estava com esse texto no meu coração. Porém, todas as vezes que eu sentava para ler esse texto, eu lia e não vinha nada à mente. Só que algumas semanas atrás, eu comecei a ler esse texto e Deus falou comigo através dessa história. Eu gostaria desta noite compartilhar com toda a igreja aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Nós estamos dentro de um texto que vai nos contar sobre em quais circunstâncias João, o Batista, foi gerado. É interessante ressaltar que o foco desse texto não é apenas nos contar sobre a gestação de João, mas sobre como e em quais circunstâncias ele foi gerado. Porque o nascimento de João, ele não foi um nascimento normal, mas foi um nascimento dado a um milagre. E quem nos narra essa história é o evangelista Lucas, conhecido também como o médico amado. Quem foi Lucas? Bem sabemos que Lucas foi o autor do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por ele, o Evangelho de Lucas, e também do livro do Atos dos Apóstolos. Ele é conhecido também como companheiro fiel do apóstolo Paulo. Algo interessante é que Lucas não foi uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez, dos milagres que realizou, porque enquanto Jesus estava na terra, Lucas não caminhou com ele. Só que o evangelho escrito por ele foi escrito debaixo de pesquisas sobre a história e os feitos de Jesus Cristo, a qual um desses nós vamos falar esta noite, a história de Zacarias e Isabel. Quando nós entramos no versículo de número 5, a Bíblia vai nos dizer que no tempo de Herodes, bem sabemos que Herodes era um título dado a um homem
um título de poder, tanto que temos diversos Herodes. Temos o Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, entre outros. O Herodes aqui citado é o Herodes o Grande. Também esse foi aquele que mandou matar o menino Jesus. Ele é conhecido também pelas suas construções. Foi ele que mandou construir o segundo templo. Ele que mandou construir o muro das lamentações. E a Bíblia vai dizer que no tempo de Herodes havia um homem chamado Zacarias, que significa Zacarias, o Senhor se lembrou. Zacarias era um sacerdote e pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. O grupo de Abias era a oitava de 24 divisões sacerdotais estabelecidas por Davi. Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel, que significa Deus é meu juramento. Isabel era descendente de Arão, juntamente com seu esposo, uma casa de levitas, uma casa sacerdotal. Nós não estamos falando de uma casa normal ou de uma casa qualquer. Nós estamos falando de uma casa sacerdotal. E por ser quem eles eram, a casa que eles eram, as pessoas que eles eram, eles tinham uma responsabilidade. Qual, Lucas? A responsabilidade deles era serem diferentes, pois um sacerdote não vivia uma vida qualquer. Porém, um sacerdote precisava viver em pureza, consagração, separação, santidade. Eles deveriam ser exemplo de obediência a Deus. Por que, Lucas? Porque eles eram diferentes. A responsabilidade dada a eles era diferente das demais. Então, se eu não sou igual aos outros, a minha vida precisa ser diferente. E é isso que o versículo 6 vai nos dizer aqui agora. Porque o texto do versículo 6 nos diz: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nesse versículo nós temos duas verdades. A primeira verdade que nos é dada e revelada nesse versículo é que Deus conhecia quem eles eram. Olha o que o texto vai dizer: e ambos eram justos aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Talvez isso te conforte ou te assuste, mas Deus conhece quem você é. Deus sabe quem você é de verdade. E o texto vai dizer que eles eram justos aos olhos de Deus. Eles carregavam uma visão de Deus diferenciada sobre a vida deles. E posso te dizer algo aqui nessa noite: eu preciso afirmar que muito mais vale quem você é perante Deus do que quem você é diante dos homens. Por que, Lucas? Porque Deus enxerga além do que os olhos humanos podem enxergar. Deus vê muito além do que o meu olho enxerga, porque o olho do Lucas e dos demais irmãos que estão aqui nesta noite enxergam até onde a aparência mostra, mas Deus não enxerga apenas a aparência. Deus também vê a essência que é carregada por dentro. A visão de Deus vai muito além do que a visão do homem. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7, diz: o homem vê
Saul, Deus olhava para ele e dizia: esse aí já foi rejeitado há muito tempo, porque a aparência eu não fico olhando, mas a essência já não é de rei. Mas o que eu acho bonito por trás dessa história é que tem alguém no pasto cuidando de ovelhas, e o homem olha para ele e diz: olha aí o pastorzinho de ovelhas, o menor da casa, é o pequeno, é o rejeitado. Mas quando Deus olha para Davi, Deus não enxerga apenas um pastorzinho de ovelhas, mas quando Deus olha para Davi, Deus olha para ele e fala: ei Samuel, pode derramar o azeite, porque é rei, é rei. Deus te enxerga além do que os olhos humanos te veem. O homem pode te enxergar e até te menosprezar pela aparência que você tem, mas Deus te vê na essência. Deus te vê em quem Ele vai te tornar. Deus te vê em quem Ele vai fazer você ser. Lembra de Saulo? A Bíblia vai dizer que certo dia Saulo pega cartas para ir para Damasco, prender e matar o povo de Deus. Quem olhava para Saulo via um perseguidor. Quem olhava para Saulo via um matador. Quem olhava para Saulo via um homem cruel. Só que você conhece a história. Jesus aparece para ele no caminho. Ele cai, é levado cego até Damasco. Jesus vai falar agora com um profeta, com um homem de Deus que tinha ali naquele lugar, Ananias. Deus vai falar com Ananias, e quando Jesus fala para Ananias: ei, vai lá orar por Saulo, ele teme, porque os olhos de Ananias olhavam para o Saulo perseguidor, os olhos de Ananias olhavam para o Saulo matador. Só que Jesus olhou para ele e falou: ei meu filho, pode ir. Por quê? Porque para você é matador, para você não presta, mas para mim é vaso escolhido na minha mão. Eu estou dizendo para alguém aqui nesta noite, que alguém pode olhar para a tua casa e olhar pelo que os olhos humanos podem ver, mas Deus é muito além do que aquilo que está dentro do teu lar. Alguém pode olhar para alguém lá e dizer: não vale nada, não presta, não tem jeito, não vai chegar. Mas Deus, quando olha, me trouxe aqui para dizer: é vaso escolhido e está na minha mão. Deus conhecia quem eles eram. A segunda verdade que esse texto nos revela é essa. Quando vamos ler, o texto diz depois desta parte: obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A segunda verdade desse texto é: o amor de Deus é revelado em nossa obediência. Esse casal era um casal que amava a Deus verdadeiramente, e a prova disso não estava no que a boca deles falava, mas a prova está na vida praticante que eles levavam. Eles obedeciam a Deus. Obediência a Deus sempre será o maior sinal que eu o amo. Isso é bíblico. Lá em 1 João capítulo 5 versículo 3 vai dizer: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em João 14, 21, 23 e 24, a Bíblia vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No versículo 23 vai dizer: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. No versículo 24 vai dizer: aquele que não me ama não obedece a minha palavra. Não tem como dizer que amo a Deus
nossa vida e com a nossa prática, nós gritamos ao mundo que amamos o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fez levantar esta manhã, aquele que te deu e me deu o fôlego de vida. Será que com a vida que eu levo, que nós levamos, nós mostramos ao mundo que amamos a Ele? Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que Deus vai levantar um povo que o ama não com palavras, mas o ama com atitudes, o ama com ação, o ama em prática. Eu preciso dizer para alguém: não ame este mundo, ame a Deus, não ame as vontades da carne, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. É necessário nos desprendermos dos amores desta terra, é necessário nos desprendermos dos amores deste mundo. Às vezes amamos muito mais o telefone celular do que o nosso próprio Deus, porque dedicamos mais tempo a isso do que uma vida de oração, jejum e palavra. Mas a palavra nessa noite é para que essa igreja e que eu desperte nesta casa, deixe essas coisas de lado, busque amar a Deus, busque amar a Deus, porque essa é a verdade que precisamos carregar. O que esse mundo precisa é de pessoas que amem a Deus de verdade. O que a tua casa precisa é que você ame a Deus de verdade. O que as pessoas no seu trabalho precisam é que você ame a Deus de verdade, porque não tem como impactar uma cidade, uma igreja, um povo, se eu não amo a Deus verdadeiramente. Eu sei que é difícil dar glória nesse momento, eu sei que é difícil até levantar a mão, mas se Deus está falando, é porque Ele nos ama e Ele quer se sentir amado por nós também. Quem ama a Deus não obedece. Quem ama a Deus está disposto a largar tudo para viver por Ele. Quem ama a Deus está disposto a largar os vícios. Quem ama a Deus está disposto a largar aquele pecado que você não consegue largar há muito tempo. Quem ama a Deus está disposto a sair de rodas de amizade. Por quê? Porque o meu amor a Deus é tão grande que nada nesse mundo pode contemplar. É só Ele que tem, é só Ele que merece. E se Deus tem o seu amor nessa noite, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e mostra isso a Ele. Só que agora o texto vai dizer, no versículo de número 7, que este casal tem algo que falta na vida deles. Olha o que o texto diz: mas eles não tinham filhos. Há algo faltando dentro daquela casa. E a pergunta que eu faço é: como pode um casal que é justo aos olhos de Deus, que o obedece e que o ama, ter algo faltando dentro da sua casa? Como pode isso acontecer? Nós estamos falando de agora um casal que já está velho. Isabel não pode gerar porque é estéril. Ela não tem condição de dar à luz a um filho ao seu marido. E bem sabemos que no contexto da época isso tinha um impacto muito grande, porque uma mulher estéril, ela não poderia dar continuidade à linhagem do seu esposo, e isso tinha um peso enorme, tanto que uma mulher assim era má vista pela sociedade, pela família do esposo. Uma mulher assim era considerada amaldiçoada por Deus por não gerar. Uma mulher assim não poderia dar continuidade à sua família, era vista com vergonha e desprezo. É verdade. Uma mulher assim, ela não tinha valor na sociedade, porque no contexto da época,
A mulher, o único valor que dava à mulher é que ela desse continuidade à linhagem, à descendência da família, que ela pudesse gerar. E agora, se uma mulher não gera, ela não vale nada para a sociedade. Nós estamos falando que Isabel viveu isso. Isabel não viveu isso 2 dias, Isabel não viveu isso 3 dias, mas Isabel viveu isso quase a sua vida inteira. Nós estamos falando de uma mulher que carregou uma dor, um sofrimento a vida inteira, por não poder dar um filho ao seu esposo, por não poder gerar, sendo apontada e criticada pela sociedade por conta do contexto da época. Essa mulher passou a sua fase adulta, chegou ali na sua fase já idosa, com essa dor no peito, com essa dor no coração, com esse sofrimento. Uma mulher que sofreu a sua vida quase inteira por não gerar e dar à luz a um filho ao seu esposo. E a pergunta que eu faço é: como pode alguém ser fiel a Deus e sofrer? Como pode alguém ser fiel a Deus e sentir a dor no coração? Só que eu já te respondo essa pergunta. Por trás de toda dor e sofrimento existe um propósito divino de Deus. Nenhuma dor é em vão, nenhum sofrimento é à toa na vida daquele que teme, ama e serve a Deus. Todo sofrimento que alguém passa na sua vida tem um propósito. Todo sofrimento que essa mulher passou na sua vida tinha um propósito de Deus, e isso é bíblico. Lá em João capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que havia um cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus: Senhor, quem que pecou? Foi este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Só que Jesus vai olhar para eles e vai dizer no versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O sofrimento que aquele homem carregou tinha um propósito. Em João capítulo 11, você conhece a história. Lázaro está enfermo, Lázaro está doente, e mandam chamar Jesus. Jesus vai demorar 4 dias para ir até Lázaro. Lázaro vai morrer. Jesus fala: vamos lá, vamos acordar o nosso amigo. Alguém vai olhar para Jesus e vai dizer: não, vamos lá, Senhor. Mas Jesus olha para aqueles discípulos dele e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. É para a glória de Deus ser revelada. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que por trás da sua dor e por trás do seu sofrimento, a glória de Deus será revelada. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que por trás desta enfermidade, a glória de Deus será revelada. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que por trás desta crise no casamento, a glória de Deus será revelada. A glória de Deus será revelada. A sua dor não é em vão, o seu sofrimento não é à toa. Deus quer revelar a glória dele na sua vida. Deus quer mostrar que é Deus na sua vida. Deus quer mostrar que é Deus na sua casa. Só que às vezes, para isso acontecer, é necessário passarmos pelo momento da dor, passarmos pelo momento do sofrimento. Não tem como o mar agitado acalmar se não vir a tempestade. Não tem como o morto ressuscitar se não chegar a morrer. Não tem como o enfermo ser curado se não ficar enfermo. Entende agora o porquê disso você está passando? É só um processo para que o mundo veja que há um Deus na sua vida e que peleja por você. Nenhum sofrimento é à
dizer que Zacarias e o seu grupo vão servir no templo. Zacarias é escolhido no sorteio para queimar o incenso no altar do incenso. E eu já vou chegando ao final da mensagem. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias chega, a hora de oferecer incenso, o povo está orando lá fora. Zacarias está dentro do templo. Zacarias está de frente para o altar do incenso. E a Bíblia diz que neste momento, um anjo aparece a Zacarias. E aonde o anjo aparece? À direita do altar do incenso. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias vê isso, Zacarias sente medo, ele sente temor, ele se turba o seu coração. Só que chegamos no versículo a qual nós lemos, aonde o anjo fala com Zacarias, e a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias é: não temas, Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. A sua mulher lhe dará o filho, e você dará o nome dele de João. E algo me chamou a atenção nesse texto, porque a Bíblia, ela vai especificar aonde que o anjo aparece. O anjo vai aparecer à direita do altar do incenso. O anjo aparece do lado do altar. O anjo está à direita do altar do incenso. E é dali aonde o anjo está que a resposta que Zacarias por muito tempo orou chegou. A resposta que Zacarias tanto queria, ela veio num dia de culto. E ela veio da onde, Lucas? A resposta veio do altar. A resposta que Zacarias queria ouvir, ela veio do altar. Porque a resposta que nós precisamos de Deus não virá de outro lugar a não ser do altar. Porque é no altar que eu encontro a resposta que eu preciso. É no altar que eu encontro a palavra que o meu coração quebrado e dolorido precisa ouvir. É do altar. É do altar que vem a resposta de Deus. A resposta que você precisa não vem do governo. A resposta que você precisa não vai vir do médico. A resposta que você precisa não vai vir do advogado. Mas a resposta vai vir do altar. E a resposta é: a sua oração foi ouvida. A resposta vem do altar. A resposta vem do altar. Zacarias, aquele dia, não esperava que a resposta chegasse, mas a resposta de Deus chegou na casa. A resposta de Deus chegou no ambiente. E a resposta de Deus para Zacarias era: aquilo que você orou tanto tempo vai chegar e vai acontecer. Deus me trouxe para dizer para alguém nesta noite: a tua oração foi ouvida, e aquilo que você esperou muito tempo vai chegar, vai acontecer. A resposta de Deus, ela chega quando menos esperamos. A resposta de Deus chega quando tudo parece que vai acabar daquela forma. A resposta de Deus chega quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não tem mais solução, e até quando você se esqueceu daquilo que orava. Mas a resposta de Deus chega. Deus não deixa você sem resposta.
mediante a oração dos seus. E a oração é algo tão profundo, porque eu não oro porque estou vendo algo acontecer, mas eu oro crendo que Deus está trabalhando, que Deus está movendo. Eu não oro por aquilo que vejo, mas oro crendo que Deus vai fazer aquilo que os meus olhos ainda nem enxergaram, e aquilo que a minha mão ainda nem apalpou, porque o poder da oração é esse. O poder da oração, ele tira pessoas das prisões. O poder da oração, ela entra com a resposta, porque a oração, ela tem poder. Eu me lembro muito bem do ano passado, onde eu passei um processo um pouco difícil na minha vida. Alguém para mim, que sempre foi muito importante, certo dia, eu vi essa pessoa dentro das grades, dentro da prisão, e o decreto da terra já estava determinado. É 4 anos no fechado, mais 1 ano e meio no semiaberto, para poder sair de lá. Aquilo que o homem falou foi isso. Só que eu creio no poder da oração, e eu coloquei isso em prática. Comecei a orar, ia no dia de visita, 6 horas da manhã tinha que estar lá fora, para conseguir entrar dentro do raio, 11 horas, meio-dia, e aquilo quebrava o meu coração. Só Deus sabe como eu saía de lá, no domingo, saía por volta das 3 horas, para depois ir para a igreja. Tudo que eu conseguia fazer era apenas orar, porque eu não tinha poder de mudar o cenário, eu não tinha poder de mudar a oração. E quando eu entrava dentro daquele lugar, a gente cultuava, cantava louvores a Deus ali dentro, pregava a palavra naquele lugar, e crendo que Deus estava trabalhando. E o meu querido lá dentro também, sempre orando e buscando a Deus. Certo dia eu cheguei numa visita, era em setembro, no domingo, e antes de eu sair da visita, ele olhou para mim e falou: Lucas, arruma minhas coisas lá em casa, arruma tudo lá, porque essa semana eu vou embora. Eu olhei para ele e falei: pode deixar que eu vou arrumar tudo sim. Ele lá dentro orando, o decreto do homem já tinha chegado. Certo dia, eu estava vindo do outro dia da visita, no outro domingo, sexta-feira foi dia 21 de setembro, no dia 23 de setembro, saí da visita, saí triste, porque pensei: meu Deus, cadê? Não saiu, está lá dentro ainda. E essa falou que ia sair essa semana, ele creu, só que a gente continua orando. E eu lembro que quando eu saí da visita no domingo, cheguei na casa da minha namorada, estava com ela, conversando, quando meu telefone tocou, minha irmã me liga e fala: Lucas, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que, Ingrid? O pai acabou de ser solto, ele acabou de sair, e tem outra, não vai precisar responder por mais nada, porque saiu com o nome limpo, saiu com tudo limpo. Por quê? Porque a oração tem o poder de entrar lá dentro e tirar quem está lá. Foi a oração, não foi eu que entrei lá dentro, mas foi a oração. E o testemunho contado lá dentro foi que antes de sair, estavam todos orando lá dentro, e enquanto orava, ele me disse que fechou o olho e via um homem descendo da porta da prisão com um papel na mão, e ele dizia: ele está trazendo a resposta, ele está trazendo a resposta. O anjo de Deus naquele dia desceu com o alvará e falou: já que você crê no poder da oração, olha a resposta. Se coloque sobre os seus pés. E aqui eu encerro. Eu quero te trazer uma certeza no seu coração. Não tem impossível na sua vida que a oração não possa resolver. Não tem mar revolto na sua vida que a oração não possa acalmar. Não tem nada que a oração não possa mudar. E já que estamos falando em oração, eu te convido para este momento. Vamos orar agora. Eu te convido agora a pegar na mão do irmão que está do teu lado. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Pega na mão dele com fé. E agora nós vamos
orar sobre os impossíveis que estão sobre a nossa vida. Se você crê que a oração ela tem o poder de mudar, comece a orar comigo nesta noite. Senhor meu Deus, a tua palavra foi pregada, e agora nós entramos, Senhor, em oração e em clamor. Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos o nosso impossível. Dentro da tua palavra nos foi mostrada que a oração ela é a chave, a oração ela tem o poder, e que hoje é a noite que o Senhor está descendo com a resposta. Espírito de Deus, conhece os corações e as causas, as dores, o choro dos teus filhos. E a minha oração nesta noite, Pai, é que como assim o Senhor fez na minha casa, o Senhor faça na casa deles. Espírito de Deus, desce com o Senhor a tua resposta, faz o impossível, Senhor, traz a cura ao enfermo, Pai, traz, Senhor meu Deus, a salvação ao perdido, traz a mudança, Senhor. Eu creio que nesta noite, através desta oração, a resposta já chegou naquela casa. Eu creio que nesta noite, através dessa oração, a resposta chegou naquele hospital. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma. Entra dentro deste organismo, Pai, repreende essa enfermidade, repreende esse mal agora, trabalha pelos teus, Senhor. A tua palavra diz que quando nós cremos, nós vemos o teu agir. Oh meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu creio que através desta oração o Senhor já fez maravilhas. Pai, muito obrigado por esta noite e por esta palavra, e que você que crê nisso, glorifica ao Senhor desta casa e renda a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Até aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que